Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre a hierarquia de complexidade da construção das formas. E quanto que isso pode orientar, né, a nossa investigação. Beleza, então agora vamos provar uma coisa muito fundamental, que é a ideia de que todas as formas delta zero são... Todas as fórmulas delta zero são absolutas. Né? Como que a gente demonstra isso? A gente vai demonstrar fazendo indução na construção delas, né? Construção das fórmulas delta. A primeira etapa disso, a gente já demonstrou, né? Que é o quê? A gente já demonstrou que x pertence a y relativizado a m é equivalente a x pertence a y. Certo? Né? Aqui já está implícito, né? Eu sei que não estou escrevendo, mas lembra que o x e o y tem que ser elemento de beleza, a gente também tem que mostrar que a mesma coisa acontece para o igual, né? Igual é outra forma de você ter. Mas igual é mais fácil ainda, né? Porque o que significa ser igual, relativizado? É literalmente ser igual. X igual a Y. Então, beleza, para essas duas, ok. Isso você não deixa de exercício, né? As primeiras Não, vezes. se dá pra esse exercício é capaz de ficar ainda meio cara. Como é que faz isso? Você fica em crise, não? Exato, não, às vezes foi o ponto. Às vezes você passa um exercício muito fácil, isso já aconteceu, por exemplo, nessa semana. complica. O pessoal do curso de lógica tem um exercício aqui, os conceitos de expressividade, etc., são complexos, difíceis, etc. Mas aí, para você executar o algoritmo que você aprende para fazer expressividade, é relativamente fácil. Então o exercício é fácil. O primeiro exercício, pelo menos. Aí a pessoa fica, será que eu estou fazendo certo? Isso é bem comum. E vem logo depois de coisa difícil também, né? Do nada ficou fácil a matéria. Agora, isso aqui, por definição, é o quê? Por definição. Aí deixa eu só, né, eu vou começar para a gente ficar claro que é por definição. Por definição, isso é a negação. Só que, por hipótese de indução, o que a gente tem? Por hipótese de indução, isso daqui é equivalente a isso daqui. Certo? O alfa, né? Alfa M por hipótese de indução, que a gente está induzindo pela complexidade da construção das fórmulas delta zero, certo? Correto? Então isso é equivalente a isso. Logo, a negação é equivalente também. Certo? Tudo bem? Uma dúvida? Só estou usando a hipótese de indução. Eu sei que eu não escrevi hipótese de indução, mas tem que se acostumar que bom, a gente está induzindo sobre a estrutura, então a gente tem como hipótese de indução que vale para as mais simples. Aí agora, uou. É mesmo, era bom ter escrito a hipótese de indução. Não, talvez tivesse sido bom mesmo ter escrito a hipótese de indução, mas não é o jeito que a gente pensa. Esse é o ponto, por isso que eu quero que vocês se acostumem. Como eu estou aqui,
é melhor até que seja desse jeito. Quando você estiver fazendo exercício, às vezes você põe ali para você tentar se guiar. Mas o ponto é que na prática, quando você vai fazer, você olha, eu estou fazendo hipótese, eu estou fazendo por indução. E você só vai perceber, às vezes, a forma da hipótese de indução quando você for usar, quando você precisa usar. Aí você deixa isso explícito. Mas beleza. Aí aqui, por definição, isso é equivalente a certo? Como, por definição aqui, a gente está supondo que é delta zero, então quer dizer que alfa é delta zero e beta é. Então, por hipótese de indução, alfa M é equivalente a alfa M e beta M é equivalente a beta. Então, se cada uma das disjuntas é equivalente, então beleza? Então é isso. Provamos para as atômicas e para a composição por conectivismo. Falta agora para os quantificadores, o existencial dos dois. Então agora, vamos pensar, existe x pertence a y, alfa. Certo? Isso aqui, por definição, é equivalente ao quê? Existe x pertence a y e alfa, né? Correto? E agora? Agora eu aplico a definição do M, né? Como que é do M? Como que é o existencial? Coloca aqui que M é M, certo? Só para o M mais reto é o M do domínio. Certo? Isso aqui é só a definição da relativização para M, né? Correto? Aqui foi a definição, só mais a definição da quantificação limitada, né? Aí aqui é a definição do M. Beleza. E aí? Bom, por hipótese de indução, aqui no mesmo sentido que a gente fez para os outros, só que agora, como é maior, fica mais chato de escrever. Eu posso trocar isso aqui, x pertence a y, é o quê? É equivalente ao quê? X pertence a y é equivalente ao quê? X pertence ao y relativizado a m é o mesmo que x pertence a y. E alfa é o quê? É alfa. Sabe? Acabou? Não, porque aqui está dizendo esse. Eu quero chegar aqui, isso é equivalente ao quê? Existe x. X pertence a y. E a Subir com ele. exato. Então,
aqui, nessa direção, vale, né? Beleza? Essa direção vale, obviamente. Por quê? Se existe alguém em M, existe alguém. Agora, se existe alguém, será que existe alguém em M? Se não domina, vai ser vazio, né? Não é esse o ponto. O ponto é o que acontece ali dentro. Se isso aqui acontece, então quer dizer que existe alguém, vamos chamar esse alguém de A, tal que vale que A pertence a Y e alfa. Mas vamos colocar aqui alfa de A, Y, certo? Só para deixar explícito que eu troquei o X pelo A. Tá? Tudo bem? Esse A aqui é um A de V, né? Tudo bem? Do meu domínio, do meu modelo base. O modelo base de V é uma classe, certo? Não, eu só estou explicando para a gente lembrar, né? A ideia é que sempre que a gente está falando, tudo está dentro de V. Você está perguntando da volta, se ele está em M? Só que esse é o ponto. O que está pressuposto aqui quando a gente fala isso? Y é o quê? É uma variável livre. Como é uma variável livre, para que essa fórmula tenha sentido, o Y aqui tem que ser o quê? O Y pertence a M. Certo? Só o que não precisa ser em M é o quê? X? É o X, porque o X está quantificado. Mas se for variável livre, tem que estar em M. Né? Porque senão não faz nem sentido falar a frase. Lembra que a absolutidade é o quê? Você tem um A barra em M, tal que alfa A M, se somente se alfa A. Né? As variáveis livres têm que todas estar no M. Aí, claro, se a fórmula não tem variáveis livres, não, né? O M não vai importar, mas as livres têm que estar em M. Então, o Y está em M. Certo? O Y está em M. O que a gente conclui disso? A está em Y, Y está em M. Agora que a gente vai usar o quê? A transitividade de M. Como M é transitivo, Então A está em M. Agora volta. como M é transitivo, é justamente o fato de que eu estou quantificando. Perceberam aqui, ó? Como eu estou quantificando limitado a alguém, e esse alguém é livre aqui, então quer dizer que ele tem que estar em M. Como ele está em M e M é transitivo, qualquer cara que eu quantifique aqui vai ser o quê? Vai ser alguém de M. Então, eu concluo o quê? Que o A pertence a M. Como o A pertence a M, aí agora eu só junto o resultado, né? Quer dizer que existe um X pertence a M e tal, e X pertence a Y e A volta aí então vale. isso. Então vale a razão. Foi isso que a gente concluiu, né? No fim das contas, a gente, portanto, isso aqui está mostrando o quê? Que vale a nota. Certo? A gente viu do delta 0, mas deixa eu ver o delta 1 também. Vai. Certo. Então isso é absoluto. Olha só que interessante. Todas as fórmulas delta zero são absolutas. Beleza? Aí agora a gente precisa fazer algumas observações. Provar tudo que eu vou falar aqui seria meio chato, mas vamos só fazer algumas coisas para ter uma ideia. Quais que são as ideias que a gente precisa ter? Posso apagar?
Um dia a gente vai ter um quadro até aqui. Um dia a gente tem. Pode escrever isso. Mas não pode aparecer na gravação. É bom que daí fica o premium, né? Se matricular. De acesso completo. Tem aqueles que abrem assim. É, tem que abrir, né? Vocês não vão. A gente via. Vamos para Beleza. Desculpa, só uma coisa. Quando você fala em relativização, a gente viu em detalhes sobre relativização nesse sentido da sua forma. A gente passou por isso, né? Passou? Não, vou passar. É verdade. A gente falou disso no anterior e E falou em detalhes. Nossa. Isso, foi isso. Beleza. Bom, algumas ideias que a gente precisa ter em mente, né? Bom, se alfa, delta zero e beta, delta zero, não, desculpa. Digamos que a gente tem uma fórmula desse tipo. E algumas ideias, né? Vamos assim, bom. Acho que eu já mencionei falando. Ó, existe x, y. Tá? Digamos que essa fórmula aqui, ela é sigma n. Ok? Quem que é a complexidade de existe y, existe x, φ? Sigma N mais 1. N ao quadrado. Sigma n. Não é? Hã? Como que você faz isso? Vamos lá. Como que você observa que a complexidade não altera? Não altera. Hã? Não altera. Não. Qual que é a ideia? A ideia é fazer assim. Isso aqui é equivalente. Vamos colocar explicitamente. É um x e um y, tá? Eu estava pensando. Não, sempre tem, né? Mas só para a gente ter como referência. É só para dizer que essas aqui estão livres aqui dentro. Se a gente substituir, a gente está substituindo nada. O que eu quero? Eu quero transformar isso em só um existe z, certo? Tal que z é igual ao par x, y. Ah, não, desculpa. Você vai mostrar que a complexidade não muda, né? Isso. Tá. X pertence a Z. Existe Y pertence a Z. Então, φ de X. Eu tenho que mostrar que isso é equivalente a isso. Basicamente é, né? O que é equivalente a que existe x f de x é equivalente a existe? Isso, tem algumas coisas que a gente precisa avaliar aqui, mas só para a gente começar a entender como lidar com essas complexidades. Olha só. Aqui eu estou dizendo que essa fórmula é sigma n. Eu adicionei existe y aqui na frente. Mudou a complexidade ou não? Você falou que não. Não. Por quê? Porque quando eu tenho quantificadores do mesmo tipo, a ideia geral é essa.
Quando eu tenho quantificadores do mesmo tipo, não altera a complexidade. Por quê? Porque você consegue juntar eles. Só alteraria se fosse um pi, né? Hã? Só alteraria se fosse um pi. Não importaria se tivesse um universal no meio, por exemplo. Não, isso, mas é só o que eu quero dizer. Não importa quantos existenciais você tenha, se não tem um universal no meio, quer dizer que aqueles existenciais todos contam só como um existencial para a complexidade. Mas vamos provar isso. E aí, né, no meio, a gente vai entender um pouco da complexidade. Qual que é a ideia? É você falar assim, ao invés de quantificar 2 vezes, o que eu posso quantificar? Eu posso quantificar um par e dizer que tem elementos dele que tem aquela propriedade. Isso aqui... Mas se fosse, por exemplo, 3... Calma. Só que aí tem mais um detalhe. Isso aqui, eu agora... O que a gente está também usando de intuição básica aqui? Que a quantificação limitada não altera a complexidade. A gente sabe que não altera no caso do delta zero, né? Porque o delta zero é definido de modo geral. Eu posso quantificar quantas vezes for. Mas se eu tiver uma fórmula sigma 3 e eu fizer, digamos que φ é sigma 3 ou π3, sei lá, o que faz. E eu faço, existe xy φ. Quem que é a complexidade dela? Vou colocar π para ser um pouquinho melhor. Qual que é a complexidade dessa? Como eu fiz uma quantificação limitada, eu não altero a complexidade. Então a complexidade aqui é... A gente tem que provar isso também, certo? Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa provar. Depois isso aqui fica trivial, né? Por quê? Se isso aqui é sigma n e aqui é uma quantificação limitada, isso aqui é sigma n. E isso aqui é sigma n. E aí... desculpa. Isso aqui é π n menos 1, certo? Então, tudo bem? Porque isso aqui é sigma n, porque esse de dentro é π n menos 1, certo? Aí, isso daqui vai ser π n menos 1. Isso aqui π n menos 1. Mas o último vira sigma. Certo? Percebeu? Então a primeira coisa que a gente tem que mostrar é isso. Que fazer quantificações limitadas não alteram a complexidade de uma forma. Certo? Como que faz isso? Eu sei de 2 métodos. Tem a indução e tem a dedução. Você pode escolher um dos dois. Tem que fazer várias pequenas coisinhas, mas veja só. Só uma coisinha. Se aqui você estivesse na segunda linha, não existe um Z, por exemplo, em ciência. E aí, também não alteraria, que você poderia pensar numa estrutura de versão par matrícula, por exemplo. Sim. Você pode pensar dessa maneira. Isso, Uma composição. De modo que não vai ter nenhuma informação especial aqui. Qual que é a informação especial que eu tenho a respeito de x e y, simplesmente pelo fato dele pertencer a um Z? Nenhuma. Certo? Então, essa fórmula aqui, ela é equivalente a essa. Mas assim, eu preciso ter
algumas condições, né? Por exemplo, essa formulação ela só é equivalente se vale o quê, por exemplo? Se vale a axioma do par. Sabe? Ela só é equivalente se vale a axioma do par. Se não vale a axioma do par, ela não é equivalente. Então, quando a gente está pensando isso, a gente está pensando em reformulações dos conceitos no modelo básico, certo? Para quando a gente falar, por exemplo, a gente está falando da definição de ordinal, a gente está definindo o ordinal na sua complexidade menor possível no modelo básico. E aí a gente usa essa definição como uma definição padrão, certo? Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente mostra isso? É um trabalho chato. Tem que provar várias propriedades. Tá? Mas por exemplo, se φ é sigma n, então não φ é πn. Como você faz isso? Isso aqui tem que ser feito por indução, mas a gente vai pular essa indução porque ela é relativamente fácil. A gente só precisa entender qual é a estrutura dessa prova. Vamos lá. Vocês fazem de exercício se vocês quiserem. Mas ó, qual que é a ideia? O que é ser sigma n? Isso aqui quer dizer que é equivalente ao quê? A uma coisa de que tipo? Diferencial. Tipo, uma universal. Hã? Codificação existencial da forma universal. Ele existe x1 para todo x2, existe x3, certo? De modo que aqui eu tenho n quantificações, certo? Negação de φ também não ia poder ser delta, não? Negação de φ não ia poder ser delta zero? Não, porque eu não sei ainda. Não, se negação de φ for sigma n, aí sim. Mas veja só. O que acontece? A negação disso é igual ao quê? Tudo x. Não. Isso aqui é para todo x, 1, negação de para todo. Então eu passo a negação para dentro e inverto o quantificador, né? Então eu faço isso várias vezes, quer dizer que no fim das contas vai ficar equivalente ao quê? Para todo x1 existe x2, para todo x3, e no fim eu vou ter negação de psi. Só que psi é o quê? Nesse caso? É delta zero, não é? Psi não é delta zero? Por suposição? Não tem que ter essa forma. Então, mas a negação de uma fórmula delta zero é delta zero. Certo? Ou seja, Você foi levando a negação até chegar. até chegando. Isso, por isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma demonstração que você teria que fazer esse resultado indutivamente. Tá? Para fazer de modo preciso. Você teria que fazer essa construção de modo indutivo. Para a gente não gastar tempo com isso,
Eu estou só mostrando qual é a ideia. Você vai passando a negação até chegar no final. Ela vai inverter todo mundo e vai ficar a negação no final. A negação de uma fórmula delta zero. É ela mesma. Hã? É ela mesma. Não, ela é delta zero também, não é ela mesma. É isso. Mas ela é delta zero. Então, a gente só inverteu as quantificações, portanto, o que a gente tem? Uma fórmula πn. Tá. Tudo bem? E zero. πn. Esse é o caso mais simples. Imagina que ela é assim, x, existe x tal que φ. Essa aqui seria o quê? Sigma 1, né? Assumindo que φ é delta zero. Quem que é a negação disso? A negação disso é para todo x, não φ. Essa aqui é π1, sigma 1. Essa aqui é π1, porque é para todo de uma negação de uma fórmula delta zero, negação de uma fórmula delta zero é delta zero, portanto, π1. Tá? Beleza? Aí tem várias pequenas coisinhas, né? Por exemplo, se você tem φ e ψ são sigma m. Certo? Então, isso aqui vale se somente se φ ou ψ é sigma m. Por que disso? Aqui é o que? Filho, esse aí. Só para dizer que as duas são sigma m. Φ e ψ são sigma m. São sigma m, então φ ou ψ é sigma m. Como que a gente chega nessa conclusão? Bom, vamos investigar um pouco da estrutura disso, né? Veja só, quer dizer que φ é um existe x alfa e ψ é um existe y beta. Certo? Tudo bem? É só que eu não sei se é a mesma variável, né? Porque eles estão modificando. É por isso que eu coloquei y. Tudo bem? Ok? Mas, o que acontece? Eu posso fazer uma coisa que chama a variante de beta, onde eu troco y por x. Porque como ela é quantificada, ela não tem... Não importa se é x ou se é y. A única coisa que eu tenho que... Exato. Só a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é se o x já acontece aqui, eu tenho que trocar aparentemente. Então, primeiro eu troco em beta. Se acontece x, eu troco todas as ocorrências de x por uma variável nova, um z uma nova que não acontece, para garantir que quando eu troco o y não vai dar conflito. E depois eu troco o y por x. Aí essa variante, a gente vai dizer existe x, beta estrela, certo? Só para isso aqui é equivalente. Beleza? Uma variante dela que agora usa a quantificação do x. Só que aí existe x. Se eu escrever existe x, é alfa e beta estrela. Existe x alfa ou existe x
beta estrela, isso vai ser equivalente a existe x alfa ou beta estrela. Por quê? Eu nem sei se isso aqui vale, eu tô só investigando. Tá só para lembrar que às vezes eu vou. É só para vocês entenderem como é que faz esse tipo de manipulação. Mas existe, certo? Isso aqui é equivalente. Ou não? Uma pergunta. Esse fator. Não, é que vale para um quantificador e não vale para o outro. É que a equivalência vale no caso do. Porque agora é a mesma variável, né? Hã? É a mesma variável. Sim. Se é a mesma variável, tanto faz você colocar. Não, porque isso aqui não seria equivalente, só para você entender que não é tão simples. Isso aqui não seria equivalente a isso. Certo? O que acontece aqui? É que, ó, se tem alguém que tem a propriedade alfa, então tem alguém que tem a propriedade alfa ou beta. Se tem alguém que tem a propriedade beta, então tem a propriedade alfa ou beta. Então daqui para cá vale. Agora e daqui? Existe alguém que tem ou essa ou essa. Esse alguém que tem ou essa, ou vai satisfazer esse ou vai satisfazer esse. Vai ser o exemplo desse ou desse. Agora esse aqui não vai valer. Por quê? Porque aqui todo mundo tem a propriedade alfa ou todo mundo tem a propriedade. Ah, peraí. Tá certo, né? Tá, então peraí. Talvez eu esteja confundido exatamente esses dois. Então vamos lá. Não é quando tá com quantificação misturada que. Não, exato. Daqui para cá vale. Se todo mundo tem a propriedade alfa, obviamente todo mundo tem a propriedade alfa ou beta. Mas se todo mundo tem a propriedade alfa ou beta, significa que todo mundo tem a propriedade de beta ou todo mundo tem a propriedade alfa? Não. Pode ser que seja separado, certo? É que nem a gente pode falar. Aquele caso igual do alienismo. É parecido com aquela coisa do alienismo. Você fez do homem mortal e tal. Você tem. Um tem uma propriedade, mas não tem o outro. Lembra daquela discussão lá na sala? Isso. A gente pode pensar qualquer coisa complementar, né? Uma pessoa. Todo mundo é maior de idade ou menor de idade. Certo? Um dos dois. Um dos dois. Agora, todo mundo é maior de idade? Não. Todo mundo é menor de idade? O que é que eu tô. Certo? Mas se você já tem que um dos dois é verdadeiro, você. Posso falar? Beleza? Então, essa aqui não vale, essa equivalente não vale. Ou seja, vale essa direção, mas não vale essa. Certo? Sempre, né? Mas aqui em cima essa vale. Essa aqui sempre vale. Beleza? Não, mas esse exemplo que você deu, eu não sei se ele é tão bom, porque você pegou duas coisas que são uma ligação da outra, não? Isso, mas poderia ser qual Tipo assim, todo mundo tem mais de 18 anos ou tem carteira de motorista. Como ficaria Mas do agora? outro lado, falando que todo mundo tem. Não, eu estou querendo mostrar que não vale. Então eu tenho que mostrar um caso que esse aqui vale, mas esse não vale. Assim, pode ser que tenha exemplos melhores, né? Mas assim, o ponto é que aqui eu estou dizendo que uma dessas duas sempre tem que valer. Pode ser que as duas valem, mas não sei, deixa eu ver. A gente pode dizer que eu não gosto de fazer. É bom evitar. Tem exemplos bons, exemplos que são fáceis de entender e são politicamente incorretos. Não, porque Politicamente correto. Ok. Qual exemplo? Qual exemplo? Não, porque não me convenceu muito. Hã? Porque não me convenceu muito. Mas para convencer de algo lógico, basta um exemplo. Basta um exemplo politicamente Gente, correto. aí é todo X. Não, mas aí seria um exemplo em cima, ele não quebra também? Não. Por quê? Existe alguém, pensa uma propriedade aqui. 18, né? Hã?
existe alguém que tem mais de 18 anos. Ou menor de... Ou não, existe alguém que tem carteira de Não, motorista. mantém o seu exemplo. Isso. Existe alguém que tem carteira de... ou que é maior de 18 anos ou menor. Então, existe alguém que tem menos de 18 anos? Pode ser que não. Mas se não vale esse, vale esse. E se não vale esse, vale esse. Entendi. O ponto tem a ver com Tem que uniformidade. manter os dois ao mesmo tempo. Aqui, o que acontece? É como se fosse assim, ó. Mas você tem a propriedade alfa e a propriedade beta. Ah, entendi. O que eu estou dizendo? Hã? Entendi a diferença. Esse aqui pode acontecer o quê? Ó? Todo mundo. Agora eu entendi que o exemplo do maior e menor. Né? Isso, mas poderia ser alguma coisa assim, ó. Alguma coisa que tem interseção. Certo? Esse aqui é o alfa, todo mundo que é alfa. Esse aqui é todo mundo que é beta. Certo? Tudo bem? É politicamente correto, né? Tem um red pill. Você é alfa, você é beta. Mas tem as pessoas que são alfa e beta. São sigmas. São signos. Vai. Certo? Que são alfa e beta. Todo mundo é o alfa ou beta? Sim, todo mundo é alfa ou beta. Tudo bem? Mas isso quer dizer que todo mundo é alfa? Não. Quer dizer que todo mundo é beta? Também não. Beleza? Foi. Não, foi. Mas é uma equivalência lógica. Isso aqui é de exercício de lógica. Tipo assim, mais introdutório. Mas são coisas importantes que você ter na cabeça. Eu nunca lembro de cabeça, eu sempre paro para pensar rapidinho. Mas vale o contrário aqui também, só para a gente já adiantar, porque a gente vai usar. Que é, existe X alfa e existe X beta estrela. Não é equivalente. Quer dizer, vale essa direção, mas não vale essa. Certo? Olha só. Se existe alguém que tem a propriedade alfa e beta, então existe alguém que tem a propriedade alfa e existe alguém que tem a propriedade beta? Sim, é aquela pessoa. Certo? É uma pessoa que exemplifica as duas propriedades. Então tem uma pessoa que exemplifica uma e tem essa mesma pessoa que exemplifica a outra. Agora, se tem uma que exemplifica uma propriedade e tem uma que exemplifica a outra, significa que tem alguém que exemplifica as duas? Não necessariamente. É só eu falar, tem alguém que exemplifica a propriedade de ser asiático. E tem alguém que exemplifica a propriedade de ser... Feliz. Hã? Feliz. Não, porque aí é só para pegar uma coisa que não tem interseção. Existe alguém que é asiático. Existe alguém que é australiano. Certo? Isso significa que existe alguém que é asiático e australiano ao mesmo tempo? Sim. Não. Se tiver dupla nacionalidade. Não, mas... necessariamente, não necessariamente. Tipo, você afirmar que tem um ou outro, não necessariamente. Não significa. Eu digo, ó, Você não sabe Pode se é a ter, mesma mas- pessoa. Né? poderia até ter, mas assim... Você não tem como saber por isso que é a mesma pessoa. Entendeu? Você não tem como saber que tem uma pessoa que exemplifica as duas propriedades. Não vale a volta. Percebe que tem uma simetria, né? Um vale a ida e a volta, o outro vale só a ida. Esse aqui vale a volta e não vale a ida. E vai aí a volta no professor? Sim. Olha só. Mas como Você passa isso mais para um? Sim. Tá bom. Quando a gente estiver falando de validade lógica, falar dessas validades. Certo? Então, aí aqui é a mesma coisa, né? Para todo x, todo mundo tem a propriedade alfa, todo mundo tem a propriedade beta. Logo, todo mundo tem a propriedade de ter alfa e beta. Tranquilo? E se todo mundo tem a propriedade de ter alfa e ter beta, então todo mundo tem alfa, todo mundo tem beta. Isso aqui é bem natural. Beleza? Então a gente tem todo esse quadro. Ok. Então, aqui você percebe que você precisa fazer os dois ao mesmo tempo. Essa é a loucura. Hã? Pera, quem dois? Não, Dois aqui? Que horas são? Quase 6 horas da tarde. Isso, eu vou só terminar isso aqui. Rápido demais.
Aí eu vou passar para vocês uma lista, dessa vez eu acho que vai ser importante fazer isso. Eu vou passar uma lista com as propriedades de como manipular essas coisas e eu vou dar uma indicação do que seria interessante conseguir provar. Mas aqui a gente já dá uma boa ideia de tudo que a gente precisa, todas essas manipulações que a gente precisa fazer. Mas olha só, a gente também vai provar esse φ e ψ são πn, então φ são em ψ, φ e ψ é sigma ou π. E a gente também vai provar os outros também ao mesmo tempo, porque a gente vai fazer uma indução quádrupla aqui. Que é? Acho que no final de tudo meio que tinha razão. Hã? É verdade. A história se absorveu. Se φ e ψ é πn, então φ ou ψ é πn. Isso é sigma n. Vai fazer aquele caso lá do soluto para cima e para baixo. Exatamente. Então, vamos ver o que vai usar. Mas ó, vou apagar o restante para a gente voltar onde a gente estava, tá? Olha só. Mas assim, no fim das contas, a mensagem que fica, vocês vão perceber que é relativamente simples. Ah, tem muitos quantificadores, não importa. Você olha para uma fórmula, você consegue ver já o que ela é de cara. E aí mais algumas manipulações para tentar simplificar. Tá? Mas as manipulações básicas que a gente tem, elas são quase que suficientes para a gente fazer todas as operações mais elementares. Olha só, isso aqui é equivalente a isso. Certo? E quem é a complexidade de alfa e de beta estrela? Por indução. Ó, eu supus que essa e essa são sigma n. Então quer dizer que alfa e beta são o quê? πn menos 1, né? Correto? Quando uma pergunta assim, antes de da lógica de primeira ordem estar sendo usada, assim, eram essas noções de sigma e de pi que meio que... Antes de o que está sendo usado? Desculpa, eu estou tentando entender assim, qual historicamente, só para tentar localizar, essa noção de sigma e desses Por que a gente tem que manipular isso? Não, desses tipos de complexidade quando tem a instituição da lógica de primeira ordem. Não. Já tinha essa noção de Não, complexidade? vem depois. Vem depois Aí, do uso da... O que vem? Vem do fato de que a gente começou a perceber que estudar a complexidade das fórmulas ajuda a gente a classificar elas. A classificar de modo assim, ó, se for uma propriedade sigma 1, eu sei que várias coisas valem. Né? Ah, se é sigma 1, eu sei que uma propriedade sigma 1 da aritmética, ela é sempre decidida. Uma propriedade π1, ela é semi-decidida. Então você tem várias classificações, entendeu? Você consegue várias coisas gerais que você olha para a complexidade de uma propriedade, você sabe, opa, isso aqui tem procedimento computacional para determinar isso. Então, sabe, então tem muitas outras aplicações de você entender a complexidade das fórmulas, tá? Mas A indecisibilidade da lógica de primeira ordem foi para esse você resultado. pode reler esses resultados assim também. Ah, por que o predicado de consistência é um predicado indecidível? Porque ele é um predicado do tipo π1. Mas isso não foi... Se fosse sigma 1, seria... Você tem esse tipo de coisa.
Você pode analisar para entender. Na prova, não. Mas ele ajuda você a estender e entender de modo mais universal. Mas tem alguma coisa que você olhar pela complexidade da forma te deu de um conhecimento novo de uma outra área? Por exemplo, você falou do limite, né? Lá, a gente pode pensar aqui com a complexidade tal. E aí, você tem um conhecimento sobre a estrutura do que é limite, o cálculo, etc. Sim, porque você pode, por exemplo, você tem processos de eliminação de codificadores, com teorias técnicas de teoria de modelos. E aí você, opa, peraí, essa teoria aqui, toda sentença pode ser reduzida para uma sentença π1. Ah, então se toda sentença pode ser π1, então quer dizer que todas as sentenças dela são sempre decidíveis. Então você consegue olhar para uma teoria e estudar ela de modo bem geral. Assim, né? Aí, por exemplo, a teoria das ordens lineares densas, que a gente falou rapidamente aqui, ela tem a propriedade de eliminação de quantificadores. Então, basicamente, todas as propriedades expressáveis nela são propriedades sigma zero. E aí, o que acontece? Todas as propriedades dela são muito simples e por isso ela é completa. Tipo assim, então você começa a ter esse estudo geral de uma teoria, entendeu? A partir de certas propriedades do seu modo gráfico. Mas vamos lá, só para a gente terminar aqui. Se essa aqui é πn, essa é πn, essa aqui, pô, sigma n, essa é πn menos 1, sabe? Ok? Aí o ou de duas fórmulas πn é o quê? De πn menos 1 é por essa daqui, ó. Por essa daqui. Tá vendo? Eu estou hipotetizando todas essas aqui por indução. Então a gente vai, para provar essa, usar essa. Para o caso mais simples dessa. Entendeu? A gente vai fazer assim. É isso que é a indução quádrupla. É que eu estou fazendo 4 hipóteses de indução. Eu vou escrever a última quando for usar. A gente vai fazer 4 hipóteses de indução. E aí, para provar que vale para o caso n essa, eu uso o caso n menos 1 da segunda. Tá vendo? É recursivo, né? Isso. Porque é caro, né? Então não tem problema. Então percebe, olha. Se eu tenho duas πn, o ou delas é πn. Então essa aqui é πn menos 1. Então, como é o existencial de πn menos 1, o que eu concluo? Essa aqui é sigma. Beleza? Então, se eu tenho duas fórmulas sigma n, o ou delas é sigma n. Vamos para essa. Se eu tenho que que essas duas são... Isso foi o Levi? O Levi que fez esse estudo bem sistemático, primeira vez. Mas assim, o ponto é que já tinha algumas coisas meio assim, assistemáticas, mas assim, ele fez um estudo sistemático. Então, vejam só. Então, se a gente tem que sigma, que φ e ψ são πn, então a gente vai ter que elas são do tipo para todo x alfa e para todo x beta estrela, certo? Eu já vou colocar o beta estrela para a gente... tudo bem? Que a gente sabe que tem uma variante que usa o mesmo quantificador, blá, blá, blá. Ok? E o que a gente sabe? Que nesse caso vale a ida, né? Então quer dizer, isso ou isso implica para todo x, alfa ou beta estrela. Certo? E qual é a complexidade de alfa e de beta? É sigma n. Certo? Não é sigma n? E o ou de duas coisas sigma n é o quê? Exato. Aqui vale não só a ida, como vale a volta também. Né? Duas coisas que são sigma n tem ou sigma n.
Então quer dizer que isso aqui é... Ou, desculpa, isso aqui é sigma n menos 1. Então quer dizer que isso aqui é π. Só para vocês saberem, tem um artigo meu em que, tipo assim, tem um trabalho infernal de tentar simplificar quantificadores para fazer o resultado funcionar. Tipo assim, você precisa reduzir a complexidade da fórmula para poder garantir que funcione. Trabalho assim infernal de fazer isso. Que usam as técnicas que chamam técnicas de estrutura fina dos conjuntos. Tipo assim, você ficar vasculhando a estrutura dos construtíveis num sentido bem fino, bem detalhe. Bom, você não precisa entender o que é isso, é só para dizer que tem coisa que você consegue, estudando a complexidade, você consegue fazer muita coisa. Mas tá, então isso aqui é PM. Então, esse aqui foi, esse foi. Mas lembra que só pode funcionar se todos funcionarem, né? Porque para a indução funcionar, quando eu estou usando um para fazer o outro, não, mentira. Para fazer esse eu usei esse, para fazer esse eu usei esse. Então, acabou, né? Esses dois aqui são interdependentes. Não usei o de cá. Não foi dupla. Por favor. Então esses aqui foram. Esses dois foram. Foi indução dupla. Foi dupla. Eu achei que era quádrupla, mas é dupla. E esse aqui vai ser o contrário, né? Esse aqui vai ser se phi y é sigma n, então phi e psi são sigma. Certo? Bom, isso aqui eu deixo como exercício porque é igual, né? Não sei se vocês perceberam, mas tem uma simetria, né? Esses dois tratamentos. Certo? Mas perceberam que a coisa funciona bem por conta da estrutura bem detalhada de como funcionam os quantificadores. Aí beleza, depois tem que provar isso aqui. Ó. Eu não vou provar para vocês, mas eu vou passar a referência de onde vocês olham todas essas pequenas provas e a lista das propriedades. Que é o que? Se você adiciona em uma fórmula um quantificador. Basicamente isso. Esse resultado já dá isso aqui, né? Imagina que você tem isso. X pertencente a Y. Φ. Isso aqui é equivalente ao quê? Existe x pertence a y. Tá. Você é quantificador. Não, você fica meio confuso, né? Você fica contando, eu falo assim, contando quantificador. Matemática é isso para baixo, correndo. Atrás de você. Correndo atrás de você. Putz, esse aqui tem que fazer com indução. Agora que eu me toquei. Tem que pensar qual é a estrutura do φ e aí passar esse quantificador para dentro e induzir pela forma. Isso aqui é chato, mas é bem intuitivo que vale, né? Tipo assim, esse y já é livre. Eu estou quantificando de alguém abaixo de y, né? Então eu não estou aumentando a complexidade. Mas eu vejo o que a gente faz. Se a gente começa provando esse resultado, se a gente vai um pouco mais para frente e começa a ver o teorema da reflexão. Mas de qualquer modo, eu vou passar para vocês uma lista, digamos, das propriedades gerais que a gente usa para trabalhar com isso. Tá? E aí, a gente também vai listar as propriedades básicas de todo. Vamos fazer o seguinte, combinar o seguinte. Anota aí para não esquecer, para vocês me avisarem, por favor. Que é começar mostrando algumas coisas como absolutas, usando as propriedades que eu vou passar para vocês. Ou seja, mostrar que x é o conjunto da união, é absoluto, x é ordinal,
absoluto. Mostrar absoluto usando o quê? Hã? Mostrar- Usando essas propriedades, essa lista de propriedades básicas que a gente usou aqui, mostrou aqui. Ou seja, se você assim, manipular um pouco. voltar naquele texto. Por exemplo, mostrar que X é a união do conjunto Y, é uma propriedade absoluta. Provar que X é original é uma propriedade absoluta. É porque para esses casos a gente nem precisa de toda essa complexidade aqui, porque as delta zero a gente pode manipular à vontade, né? Porque delta zero não é sujeito a isso, né? Você não muda. A delta zero você não muda quando faz a negação, você não muda quando faz o ou. É tudo. A delta zero. Você ficou, mas não precisava. Não, a gente vai precisar muito disso. Construtivos, né? Vai, porque vai ser uma propriedade Absoluta. delta ou não, né? Então, a gente vai precisar lidar com isso aqui também. Mas aí vamos começar a próxima aula mostrando que ser ordinal é absoluto, ser subconjunto é absoluto. Vamos provar uma série de propriedades básicas como absoluto e aí a gente faz o teorema da reflexão. É um dos teoremas mais legais desse curso. Beleza? Então é isso.